Olá pessoal, demorei um pouquinho para fazer o vídeo de hoje porque eu estava trocando ali o fraldão, o imortal que está matando o torcedor do Grêmio. Isso é um fato. Se é verdade aquele mito de que a gente tem 7 vidas, o Grêmio esse ano, em 2025, já queimou 3. Contra o São Raimundo, contra o Juventude e hoje contra o Atlético. É muito problema, é muita preocupação para o torcedor do Grêmio em tão pouco tempo. 70 dias do ano, se passaram aí 2 meses e 10 dias e está todo mundo apavorado com o que está acontecendo do Grêmio. O Tricolor na terceira fase da Copa do Brasil, mais 2 milhões e 300 mil no bolso, já dá para pagar aí mais uns 7 meses de Natan Pescador e o Grêmio passa de fase. Agora teremos sorteio na sequência, mas o Tricolor deixando o torcedor do Grêmio com as calças na mão, apavorado mais uma vez, o que não haveria necessidade se houvesse organização e planejamento. O que é planejamento nem se fala porque é uma palavra desconhecida por lá. O Grêmio, vamos começar primeiro com a escalação. Poucos entenderam o que aconteceu hoje no Grêmio. Chapecó no lugar de Volpi. Não passou pelo goleiro Volpi os problemas do Grenal. No início, quando o Volpi foi contratado, eu particularmente, muita gente que eu conheço, entendia que não haveria necessidade da contratação do Volpi porque o Chapecó é um bom goleiro. No entanto, o Volpi entrou, fez por merecer a titularidade. Ele é o responsável por hoje, por colocar o Grêmio na Copa do Brasil na fase seguinte, que é a de hoje, contra o Atlético. Ele é o responsável por colocar o Grêmio na final do Gauchão. Então a contratação do Volpi já está justificada por defesas em penalidades máximas, colocando o Grêmio na fase seguinte. E aí entrou hoje Chapecó. Nós já vamos comentar sobre a questão do Volpi na entrevista coletiva do Quinteiros, e o Chapecó ainda no segundo tempo virou capitão do Grêmio. E outras coisas que não dá para explicar. Pavon parece ser o novo JP Galvão. Ele não sai do time, não justifica mais a permanência do Pavon no time do Grêmio, muito menos sendo titular no lugar do Christian Oliveira. Não justifica mais. Outra questão, Cristaldo. O Cristaldo ficou fora do Grenal. O Cristaldo não foi opção para entrar no Grenal, no jogo decisivo do Campeonato Gaúcho, e hoje ele volta, sendo titular do Grêmio. Não há coerência no que nós estamos vendo dentro de campo. No jogo, o Grêmio tomou 2 gols no início, um no início do primeiro tempo e outro no início do segundo tempo. E aí, artigos científicos provam há 2 vertentes, ou a falta de foco, ou a arrogância e prepotência em relação a um time menor, o que não é o caso do Grêmio. O Grêmio não entrou hoje nem arrogante nem prepotente contra o Atlético, o que faz com que a gente possa entender que é falta de foco. Tu não pode entrar num jogo, na primeira etapa, tomando um gol aos 2 minutos do primeiro tempo, é falta de foco. O time entrou disperso. E aí no segundo tempo, tu entra novamente disperso e toma um gol logo no início do segundo tempo. Isso é falta de foco e precisa ser trabalhado. Outra coisa que surpreende o torcedor, porque a gente vem reclamando, muita gente reclamou do Renato, foi um dos motivos da sua saída, o excesso de gols que o Grêmio tomava. Tem aquela célebre frase do Renato: eu tomo gols, mas faço mais do que tomo, o que é um erro total, e muita gente fazia essa crítica. E agora parece que é tudo a mesma coisa. O sistema defensivo do Grêmio é péssimo, é desorganizado, é sem consistência, e ele não ganha nenhuma segunda bola. E hoje, novamente, com um time médio, um time da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que recentemente subiu,
O Grêmio tomou um calor no sistema defensivo no ataque do Atlético. E aí o que eu imaginei, depois do Grêmio ter tomado um chocolate no Grenal, que o Grêmio iria hoje rearranjar o time para aproveitar a experiência dentro de campo hoje para o Grenal do domingo. E o que o Grêmio tem no meio campo? Exatamente a mesma coisa. Um espaçamento entre linhas, um latifúndio no meio campo, sem nenhuma marcação. E aí vem um outro questionamento que eu faço para ti. O Vijaçante é um bom jogador, capitão do Grêmio, mas hoje ele não merece ser titular tricolor. Além de não marcar ninguém, está jogando muito mal. O que está acontecendo com o Vijaçante? É preciso a gente discutir isso. O Grêmio que efetivamente se livrou hoje por dois fatos. Um frango do goleiro, uma falha absurda do goleiro do Atlético, e um erro do atacante do Atlético praticamente dentro do gol. O Grêmio estaria eliminado. E aí o que acontece? O Arezzo me faz um gol milagroso e imortal no final da partida e o Grêmio, mais uma vez, repito aqui, falta de foco. Entrega um empate faltando poucos minutos para acabar a partida. Isso precisa haver dentro do Grêmio, dentro do departamento de futebol, uma sacudida, uma conversa. Mas é preciso que as pessoas que estejam lá entendam o futebol, para poder discutir com quinteiros e debater o que está acontecendo dentro do clube. Porque isso é evidente e é um absurdo. O Grêmio o que faz de novo? Novamente, e contra o Atlético, sem nenhum menosprezo, mas é um time menor. Muito menor do que o Grêmio. O Grêmio continua fazendo ligação, defesa e ataque, dando balão para cima. Isso precisa mudar. O Quinteiros tem algumas atenuantes em relação a ele. Ele está aqui há pouco tempo, vai fechar 2 meses. Ele está recebendo jogadores agora, mas já era há um bom tempo para ele ter um esquema de jogo diferenciado nos momentos onde o Grêmio precisa optar por uma troca de esquema tático. E o sistema de jogo do Grêmio também está errado, porque muitas vezes o Grêmio joga no 4-2 no meio campo, o que está errado. 4-2-4 nunca deu certo. Mostra que o meio campo do Grêmio é extremamente frágil. E hoje, mais uma vez, isso foi uma prova. E aí o Grêmio toma sufoco de quem? Gasolina, torrão e fumaça. E fizeram um escarcéu do Grêmio, fizeram uma fumaça no sistema defensivo tricolor. Gasolina, torrão e fumaça. O Grêmio não pode, pelo seu tamanho, pela folha de pagamento, pelo respeito ao seu torcedor, o Grêmio está matando o torcedor. E nós estamos em março. Destaques da partida. Amuzu, muita correria, mas hoje foi bem de novo. Ele é uma opção de ataque para o Grêmio. É um jogador inteligente, que faz um 1-1 bom. Dá uma opção de ataque muito boa para o Grêmio. Ele tem pouco arremate, mas é um jogador que dá opção de ataque. E outro jogador que me chama a atenção é o Arezzo. O Arezzo vem mostrando que precisa de oportunidade. Quando entra bem. E é um jogador que tem muita personalidade. Ele bate pênalti e converte. Aliás, aqui eu quero fazer um elogio. O aproveitamento de pênaltis dos jogadores do Grêmio é excelente. É excelente. É a terceira decisão de pênaltis que o Grêmio passa nesse ano de 2025. E aí, o treinador do Grêmio, Quinteiros, teria um problema. Imagina se o Grêmio sai hoje desclassificado nas penalidades máximas, como é que iria justificar a entrada do Chapecó no lugar do Volpi? E agora, para encerrar, a entrevista do Quinteiros no final da partida. Algumas coisas ele tem razão, outra preocupa. Ele falou que a questão da entrada do Chapecó no lugar do Volpi foi uma opção técnica. E aí eu faço uma crítica ao treinador do Grêmio. Por quê? Porque o Volpi, em nenhum momento, ele deixou a desejar. Pelo contrário,
Repito aqui o que eu disse, ele colocou o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho e colocou o Grêmio na próxima fase da Copa do Brasil, que foi hoje. E não passou por ele o Grenal, a derrota no Grenal. Então, opção técnica não me convence. Não me convence. Embora o Chapecó tenha entrado hoje, entrou bem, teve sorte na penalidade máxima, porque assim como o Volpi é muito bom nas penalidades, o Chapecó não é. Tanto é que ele acertou uma vez só o lado do gol nas penalidades máximas. Então, sorte do treinador, mas não convence. Opção técnica nesse momento, infelizmente, não. Ele falou a relação de Cristaldo e Monsalve, que entra um, entra outro, mas também não convence. Outra coisa que ele falou, que o Quinteiros falou, que não convence ninguém, é ele bater na questão da arbitragem do jogo de hoje, mais uma expulsão. Ele falou em mais uma expulsão para o Grêmio. O Grêmio teve várias expulsões equivocadas, evidentemente, mas hoje não. Hoje o jogador do Grêmio foi expulso dentro das regras e de forma correta. Inclusive foi uma responsabilidade do jogador do Grêmio, porque ele já tinha o cartão amarelo e não deveria ter entrado no segundo lance da forma que entrou. Então, o Quinteiros não pode entrar nessa artimanha de erro de arbitragem, porque não passou pelo erro de arbitragem o mau desempenho do Grêmio no jogo de hoje. E uma coisa ele falou de forma correta: as contratações estão chegando. Ele mesmo falou que um jogador do Grêmio estreou hoje, depois de 11 partidas. É verdade, a diretoria do Grêmio errou, a diretoria do Grêmio trouxe jogadores tardiamente, embora boas contratações que o Grêmio fez, é preciso dizer isso, mas de forma muito tardia. Isso o Quinteiros tem razão, as contratações estão chegando. E ele comentou da preocupação defensiva que todos nós temos. O Grêmio não pode tomar 3 gols do Atlético, com todo o respeito ao Atlético. E só tomou 3 por sorte, que poderia ter tomado 5 ou 6. O Imortal está matando o torcedor do Grêmio de susto, pelas péssimas apresentações que o Grêmio vem fazendo, infelizmente. E Quinteiros disse que o Grêmio não tem tempo para treinar. Amanhã já é quinta-feira, nós temos poucos dias para o Grenal de domingo. E o Grêmio precisa mudar, já que não vai mudar através de treinamento. Precisa, de alguma forma, mudar o estado anímico do time. Talvez a classificação de hoje possa impulsionar o Grêmio para o Grenal do Beira-Rio. Porque senão, o futuro é bastante preocupante para o torcedor tricolor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.